A tabela a seguir relaciona 5 partículas representadas por letras que não correspondem aos verdadeiros elementos e seus respectivos números de elétrons e nêutrons. E qual das opções apresenta um isótopo da partícula W? Bom, primeira coisa, a gente precisa entender o que são isótopos. Isótopos são átomos que apresentam em comum um mesmo número de prótons. Então, toda vez que a gente pensa no átomo, a gente precisa estar ligado que no átomo o número de prótons é igual ao número de elétrons. Então, a primeira coisa é, quantos prótons tem em W? Como W, a gente está trabalhando com átomo porque não tem nenhum tipo de carga aqui apresentado. Então, se eu tenho 8 elétrons, automaticamente eu tenho 8 prótons, tá? Então, eu vou ter que procurar entre os demais aqui o que apresentam 8 prótons apenas. Aí, na segunda coluna aqui, aliás, na terceira coluna, a gente tem falando do número de nêutrons. Essa informação aqui, para mim, vai ser relevante? Não, ela não vai ser relevante. Por quê? Porque se eu estou trabalhando com isótopo, eu estou procurando o número de prótons. Então, me basta apenas o número de elétrons e analisar se é um íon ou não. Esse número de nêutrons, ele está aqui como uma proposta de confundir o candidato, achando que em algum momento ele vai fazer número de massa igual a prótons mais nêutrons. Não, essa informação do número de nêutrons e esse cálculo aqui não vai ter nenhuma utilidade. Isso daqui está justamente para confundir a galera com, por exemplo, isóbaros, alguma coisa assim do gênero, tá? Ou isótonos, não sei. Então, a gente não vai usar essa coluna aqui, tá? Basta apenas o número de elétrons. Então, acompanha comigo, ó. X, nós estamos trabalhando novamente com um átomo. Por quê? Porque eu não estou vendo nenhuma carga aqui. Então, se eu tenho 6 elétrons, eu tenho 6 prótons, então não é isótopo, né? Porque tem que ter 8 prótons. Então, não pode ser a letra A. Aí, a terceira partícula é o Y mais 2. Esse mais 2 aqui significa que ocorreu a perda de 2 elétrons. Lembre-se sempre que esse sinal positivo aqui indica que houve a perda de elétrons. Então, o átomo perdeu elétrons. Então, toda vez que a gente está trabalhando com um íon, o número de prótons é diferente do de elétrons. Então, aqui a gente tem que fazer um exercício que é o seguinte, ó. Eu tenho que pensar no átomo, tá? Mas partindo do íon. Então, esse cara, ele perdeu 2 e ficou com 10. Tá vendo? Então, ele perdeu 2 e depois que ele perdeu 2, ele ficou com 10. E a minha pergunta é, e se ele não tivesse perdido? Se ele não tivesse perdido, eu estaria pensando no átomo. Então, se ele não tivesse perdido, ele teria 12 prótons, tá? Então, faz o exercício, o caminho contrário, ó. Se eu tivesse o átomo, eu teria 12 prótons e 12 elétrons. Se ele perde 2, ele fica com 10. Então, ó, 12 prótons não pode ser o Y. Agora, vamos lá. Esse K aqui, perceba que ele tá apresentando aqui a carga mais 1, novamente um íon. Então, vamos fazer o exercício, ó. Ele perdeu 1 e ficou com 9. E se ele não tivesse perdido? Se ele não tivesse perdido, ele teria 10 prótons, tá? Teria 10 elétrons e, consequentemente, 10 prótons, né? Se ele não tivesse perdido, ele teria 10 elétrons e aí eu chegaria no número de prótons, tá? Vamos fazer o caminho contrário, ó. Se fosse o átomo, 10 prótons, 10 elétrons. Perdeu 1, ficou com 9. Não é. A gente quer 8 prótons, tá? Então não pode ser o K. Elimina a letra E aqui, tá? Vamos lá. O Z. Esse sinal negativo aqui indica que ele ganhou 2. Então vamos fazer o caminho, ó. Se ele ganhou 2 e ficou com 10, quantos ele teria se não tivesse ganhado? Então quantos elétrons teria se ele não tivesse ganhado 2? Pô, se ele ganhou 2 e ficou com 10, olha o raciocínio. Então ele teria 8 se ele não tivesse ganhado nada, né? Então se ele teria 8 elétrons e ganhou 2, ele ficou com 10, então ele teria 8 elétrons, consequentemente 8 prótons. Ó, a gente já chegou na resposta. Seria justamente a alternativa C, que seria o Z, tá? Mas vamos continuar aqui fazendo a análise do R, ó. O R, ele ganhou 1 elétron e ficou com 7 elétrons. Se ele não tivesse ganhado nada, ele teria 6 elétrons e, consequentemente, 6 prótons, tá? Então é isso, pessoal. A gente tem aqui que a letra C seria a alternativa correta para essa questão. O número de nêutrons está aqui sem nenhuma utilidade, só para poder confundir mesmo, tá? Então é isso aí, galera. Questão 50 resolvida.